dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo, bem-vindo a mais um episódio do podcast Anote Aí. Mais uma vez nós estamos aqui, Café Visconde, dentro do Museu da Imigração. Se você não conhece o Museu da Imigração aqui na Moca, venha conhecer, descobrir um pouco da história da sua família, da sua cultura, você que provavelmente tem uma influência aí de imigrantes, e venha tomar um café aqui no Visconde, que gentilmente se deu espaço para que a gente fizesse alguns episódios aqui. Lembrando sempre o apoio do Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo. Você tem que provar, você vai descobrir. E no episódio de hoje, Mauro, temos aqui o Ricardo Cusiol, especialista em plástico. Exatamente. Hoje a gente tem a oportunidade, né, de vocês que estão conectados, a gente agradece bastante a conexão, e vocês vão ter a oportunidade de fazer várias anotações, tanto sob o ponto de vista mais técnico, como também, tenho certeza, sob o ponto de vista de formação de profissionais, porque o Cusiol também tem grande e larga experiência em treinamento, em aulas e tudo mais. Cusiol, obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês pelo convite. Pelo menos o ambiente é fantástico aqui. Sem dúvida. Café é bonito. Obrigado pelo seu tempo. Cusiol, conta uma coisa para a gente. Manda lá. Algum tempo atrás, a gente tinha uma injeção de plástico extremamente tentativa e erro. Uhum. Mesmo nas escolas, mesmo nos cursos de ferramentaria, pouco se falava nas engenharias. Hoje o mundo mudou. Hoje você tem cursos de ferramentaria sobre o assunto, você tem os cursos de engenharia de materiais, você tem cursos de plástico, Então tem muita coisa. Só que a gente sabe também que a pequena e média indústria sofre muito. Exato. Não é fácil a vida do pequeno e médio investidor quando tem uma fábrica dessa. E a gente sabe que muita injeção está na mão desse pequeno e médio. Né? Como é que esse conhecimento todo que aflorou, a injeção científica, por exemplo, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, puxa vida, que bom. Eu estava esperando isso por uns 30 anos, até aparecer esse termo. Vamos fazer a coisa de forma científica? Vamos parar de fazer peças sobre estressada. Adivinhar, né? Peça cheia de estresse, cheia de problemas, peça empenava depois que saía, porque tinha um monte de erros. Rebarbar? Vamos rebarbar? Até que, enfim, apareceu alguma coisa nova. Mas eu te pergunto, tudo que apareceu de novo, está conseguindo chegar na pequena e média empresa? Se está conseguindo, como é que é? Como é que é essa luta? E eu tenho certeza que você é parte dessa luta, que eu sei que você vai e leva isso lá, ou tenta levar isso lá. Como é que está o sofrimento? Como é que está essa dificuldade? O que nós estamos ganhando? O que a gente não ganhou ainda que você vai recomendar para o nosso público? Legal. Como você bem falou, a coisa de uns 30 anos atrás era muito tentativa e erro. Muito aprender fazendo. Né? Então você ia... E a gente não tinha muita tecnologia de equipamento também. Né? Então era muito assim, no dia a dia você vai fazendo, vai acertando, vai errando e vai delineando ali como é que você trabalha com os produtos moldados em geral, não só a parte de injeção, mas moldados em geral. Também coisa de uns 20 anos atrás surgiu essa metodologia, ou até mais, surgiu uma metodologia chamada moldagem científica por injeção nos Estados Unidos. E foi, assim, meio que uma revolução no mundo da injeção, porque passou-se a olhar para a máquina injetora e para os fenômenos que acontecem ali de uma forma científica. Vamos entender o que está acontecendo ali dentro para responder ao que está acontecendo, não ao que eu estou vendo simplesmente aqui do meu achismo. Né? E nessa época, logo que começou isso daí, tiveram grandes empresas realmente aqui no Brasil que eram muito fortes na questão de investimento em pessoal, em tecnologia, que contribuíram muito com a formação de profissionais que iam para os Estados Unidos para se formar em injeção científica. E muitas dessas empresas adotaram como procedimento padrão de ajuste de processos, de controle de processos, a metodologia científica para gerenciar todos os seus processos de moldagem. O fato é que, conforme o tempo foi passando, rotatividade de pessoal, custos aumentando, a gente sabe que você mandar uma força de trabalho para os Estados Unidos para um treinamento, e não eram treinamentos baratos, eram treinamentos extremamente caros. Né? Não só a viagem em si, mas o custo do treinamento em si era caro. Né? E aí, de novo,
rotatividade de pessoal, vai se mudando filosofia, o pessoal vai saindo. Essas mesmas empresas que investiram no passado em implementar essa metodologia científica hoje já não operam mais com metodologia científica. Muitas delas não operam mais. O conhecimento está no mercado, em indivíduos. Mas as empresas realmente... Não. Muito difícil. Né? Não vou dizer aqui para você que não existe, porque eu estaria cometendo um erro, tá? Mas hoje é muito raro você ter como uma iniciativa corporativa da empresa, como filosofia da empresa. 2025? Não vejo. E por que eu digo isso? Porque você bem mencionou. Eu comecei o meu canal há 8 anos atrás para levar conhecimento para a indústria do plástico. Isso é legal. O Ricardo Cusiol, ele dá aula e tudo mais, mas ele tem um canal dele também. Qual que é o nome? Ricardo Cusiol, é meu nome. Ricardo Cusiol. C-U-Z-Z-I-O-L. Então, é bem interessante, eu já usei o teu canal, inclusive nas aulas que eu dava. Legal. Eu falo, esse tema aqui é legal, assista o vídeo, era cristalização versus amorfo. Eu usei o seu vídeo. Então, o pessoal que estiver interessado, anote aí, Ricardo Cusiol é o próprio nome do canal. Mas é uma iniciativa sua, esse iniciativa canal, minha. Para tentar colocar um pouco dessa cultura que vai e volta, se perde e tudo mais. E porque eu percebi que tinha muita carência no mercado. Principalmente a média e pequena indústria não tem acesso a esse conhecimento. Simplesmente não, porque é caro. Mas não tem acesso ou não vai atrás? Porque, assim, muitas vezes não conhece, não vai atrás porque não conhece. Okay. E muitas vezes não tem acesso. O cara que está, uma empresa que está, por exemplo, no Norte e Nordeste, ele não tem acesso não tem uma escola ali na região. E as escolas, sendo bem transparente também com você, esse conceito de moldagem científica, ele não está permeado 100% nas escolas de formação. Ele está nos profissionais que já estão na indústria. Então, a pequena e média indústria, em geral, não tem acesso, até por não conhecer. Você diria que moldagem científica ainda não chegou nas universidades? Eu diria que, como metodologia de ensino, não. Interessante. Pode dizer que algum professor que saiba pode falar alguma coisa. Exatamente. Mas não entrou de forma estruturada. Não. E por que eu digo isso? Porque, de novo, conheci o canal lá 8 anos atrás para a gente começar a divulgar conhecimento, trazer um pouquinho dessas pequenas pílulas de conhecimento, e até que, mais recentemente, catalisou outros profissionais a fazerem a mesma coisa, e a gente acabou fazendo algumas parcerias em que profissionais que se formaram lá atrás em moldagem científica começaram agora a montar cursos, dos quais eu faço parte como instrutor também, especificamente aqui no Brasil, para enfim, trazer o que era algo que só se obtinha lá fora a um preço extremamente alto, aqui para o mercado brasileiro. E a procura está sendo muito interessante. Por quê? Porque não tem. Então, muita gente agora tem acesso à metodologia, ao conhecimento da metodologia científica para o processo de injeção aqui no Brasil, e a gente começou isso há coisa de 2 anos atrás. Porque não tinha essa disponibilidade aqui no Brasil para a pessoa fazer curso. Aí a gente coloca assim, vamos explorar, e você, melhor do que ninguém, pode trazer essa reflexão, porque nós tentamos discutir também, refletir sobre o futuro da educação. Sim. Vamos imaginar, a injeção plástica no Brasil tem quanto tempo? Quantos anos? Mais de 50, 70 anos. Mais de 70 anos. Injeção científica, Estados Unidos... 30 anos. 30 anos, por aí. Ou seja, nós estamos falando aí de uma defasagem de 30 anos num processo que não é novo, vamos dizer assim, que tem mais de 50 anos no Brasil, no país, e ainda nós estamos falando que o sistema educacional não acompanhou a indústria, porque a indústria depende de um acompanhamento educacional e científico. Senão, esquece. A universidade, ela é vamos dizer assim, um celeiro, um laboratório para a indústria, ou vice-versa. A indústria, quando precisa de uma produção, ela tem que se associar à universidade e falar, puxa, desenvolva isso para mim, cursos, academia, parâmetros, normas, estándares, para que eu possa usufruir disso em cadeia econômica. Né? Poxa, 50 anos, depois mais 30 anos, aonde nós erramos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Até explicando, né, você está fazendo a pergunta do óbvio, sei lá. Porque nós entramos numa nova fase da inteligência artificial, computação quântica e outras inovações tecnológicas, veículo elétrico e tudo mais, e novos materiais, né, com o fim do petróleo em mais algumas décadas, né, ou se tornando extremamente impossível gerar plástico
do petróleo, como é hoje, as resinas. E aí, nós vamos ter essa mesma defasagem no Brasil? Quer dizer, a universidade não vai acompanhar, né, a academia, não vou falar só a universidade, né, a academia não vai acompanhar as inovações para formar os profissionais que a indústria precisa? Você acredita nisso ou não? Foi alguma coisa muito específica? Eu fico na dúvida, porque até lá fora, essa questão desse tipo de abordagem do processo, eu não vejo ele acontecendo também muito forte na academia. Eu vejo ele sendo ensinado por entidades particulares. Então, hoje, se você quiser se formar como um processista científico, você tem que buscar um curso fora da academia. Tá? Aqui e lá fora. Aqui e lá fora. Talvez alguma universidade muito específica você tenha alguma cadeira ali que fale com uma disciplina alternativa, enfim, mas não é algo também super disseminado. Eu não posso dizer que a academia em geral, a universidade ou a escola, porque muito da formação para a nossa área é de nível técnico ainda, até antes da universidade, vamos dizer assim. Não posso dizer que eles não acompanharam, tá? Em termos de tecnologia, do que está disponível hoje de máquinas, equipamentos, tecnologia de materiais, métodos de fabricação. Se você visita uma escola hoje, você vai ver que está tudo disponível lá. A questão é mais procedimental mesmo. Método, né? É método. Uma vez, eu acho que é legal a gente conversar com o nosso público, porque o pessoal pode estar pensando assim, esses caras estão falando de metodologia científica para injeção, puxa, isso deve ser complicado pra caramba, tal. Então vamos desmistificar um pouquinho. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi injeção científica, o cara propunha controlar a qualidade final da peça numa balança, ver a massa de uma peça. Falei, que legal, porque quanto mais compactada, mais material tem, então ela tem uma massa diferente de uma peça que tem outra pressão, ela vai estar diferente. Sim. E aí, o controle de qualidade era feito com uma balança. Falei, uau, isso é científico, isso é legal. Foi aí que eu comecei a procurar livros, encontrei muita coisa digital. Sim. Comecei a estudar isso. Conta um pouco mais para o público que está anotando aí. O que mais se constitui a moldagem científica? Eu falei do peso porque foi uma coisa que me chamou a atenção, colocar uma balança na sua linha final de qualidade e fazer inspeção por peso. Fantástico, massa, fantástico, um negócio diferente. Que mais? Conta um pouco mais de casos o pessoal ir anotando e falar assim, poxa, gostei disso, vou procurar o Cosiol, vou procurar um Senai, vou procurar inteligência na questão de montagem científica. É um tópico bastante grande para a gente abordar bastante mais em profundidade, mas para exemplificar algumas coisas. Né? Então você comentou, a base de tudo está realmente relacionada com o peso. Inclusive, dos fundamentos da moldagem científica é você poder transferir processos de máquinas entre máquinas diferentes, mantendo a mesma consistência. E a forma que você faz isso é monitorando o peso da peça. Né? Em linhas super gerais, é mais ou menos isso, porque se você tem uma peça feita numa máquina e tem um determinado peso, e em outra máquina com características diferentes ela tem o mesmo peso, significa que você conseguiu replicar... Provavelmente as moléculas vão estar na mesma distribuição, exatamente. Etc. Então esse é um fundamento básico. Mas o outro fundamento básico eu vou citar dois, o processo na metodologia científica, ele é ditado, ou seja, os numerozinhos que você coloca no controlador da máquina, eles são ditados pela peça. Porque uma filosofia que a gente tinha no passado era assim, ou quando você não usa a metodologia científica, né? Eu vou regular o meu processo aqui para dar a melhor produtividade, o melhor ciclo que eu tiver aqui, e se passar no laboratório lá, passou. Né? Agora não, eu vou pegar a peça e vou analisar aqui, tá? O que está faltando nessa peça? O que está demais nessa peça? Né? Tá faltando um pouco de material aqui, então aí eu tenho uma forma de atuar no processo. Tem excesso de material, tem rebarba, eu tenho uma outra forma de atuar no processo. Então, é a peça que diz pra gente, e os requisitos dessa peça que diz pra gente o que a gente precisa mexer. A partir do momento que atingiu os requisitos, para aquele negócio que tinha muito na indústria do plástico também, mudou o turno, chegava um novo cara do processo lá com o caderninho na mão, olhava lá e já começava a mudar tudo, independente do que estava saindo. Né? Isso acaba com a metodologia científica.
A peça está dentro das especificações, não tem que se mexer no processo. E o segundo ponto é compreender muito bem o equipamento que você tem. Esse eu acho um ponto sensacional, que é a primeira coisa que você aprende, inclusive, quando chega na metodologia científica, que é não confiar cegamente no equipamento. Vou te dar um exemplo. A máquina injetora tem dois controles básicos na fase de injeção, que é o quê? A velocidade e a pressão de injeção. Pressão é consequência da velocidade que você dá. E aí você pode escalonar essa velocidade. Você pode injetar devagar, ou você pode injetar com uma velocidade média, ou você pode injetar super rápido, né? Agora, quem garante para mim que o valor de velocidade que você colocou no painel está sendo respeitado pela máquina? E esse é o princípio básico da injeção científica. Você traça uma curva de calibração da máquina, e você fala assim, quando eu coloco 10% da velocidade de injeção, eu estou numa curva aqui. Quando eu coloco 20%, estou seguindo a curva. Quando eu coloco 30%, opa, não aumentou na mesma proporção aqui. Significa que de 20% para 30% tem alguma coisa errada. A hora que eu vou para 40%, já aumentou ainda mais a diferença. Então você começa a ver se sua máquina responde aos controles da forma que você imagina que ela responde. E aí, se isso acontece, para tudo na hora. Você já fala, não, essa máquina não é confiável para eu poder fazer um ajuste nela. Então, acho que esses dois conceitos, para mim, foram os mais revolucionários, porque ele parte do princípio de que você está primeiro calibrando um instrumento para depois realmente utilizá-lo como ferramenta de fabricação de uma peça de qualidade. O conselho que você dá para o pessoal anotar, qual que é? Conheça o seu equipamento. Saiba, uma coisa é estar em dia na manutenção ali, que o cara passou e olhou. Outra coisa é você ir lá e medir e provar. Está aqui o gráfico de velocidade e ele está cumprindo com o que é necessário. Né? E esse é um conhecimento que... Tem muita gente que faz o nosso curso de moldagem por injeção que é da área de manutenção. Ele nem toca na máquina para regular. Mas por que ele faz o curso? Para ele aprender a como garantir e mostrar que a máquina está de fato com a manutenção em dia. Confiável para que execute o Porque processo. tem muita dessa briga entre a produção e a manutenção. É verdade? O pessoal briga? Não é verdade? Ainda? Né? O pessoal briga? A máquina está com problema, tá tudo em ordem. A hora que o cara chega com um gráfico e mostra para você aqui, ó, não tá fora. Aí é onde você prova cientificamente que tem que fazer alguma coisa. Diferente, vai lá, ver uma usinagem, você está acompanhando ali passo a passo cada etapa. Dentro do molde você não tem, né? Dentro do canhão da injetora você não tem como falar assim, olha, eu quero ver o que está acontecendo ali. Eu acredito, né? A minha percepção é que ele se aproxima muito de um processo especial, como um forno, né? Como uma, sei lá, brasagem, ou seja, você coloca aqui na entrada, você vai ter que descobrir na saída. Mas é a máquina, é a calibração da máquina, o conhecimento do comportamento da máquina que vai garantir a saída final. É isso aí que a moldagem científica te traz. Ela te traz medições intermediárias que vão te dizer se aquilo que está acontecendo no meio do caminho está de fato conforme você espera ou não. E outra, a molécula não é linear, né? Exato. Pior ainda. Né? Pior ainda. Quer dizer, se você tem uma máquina que não está respondendo do jeito que você quer, isso daí é multiplicado várias vezes a hora que você tem um material que se comporta de uma forma não linear. E quanto às novas tecnologias, inovações, como inteligência artificial, né, isso já entrou na moldagem científica? Quanto isso já se incorporou e tem colaborado? Vamos esquecer o hype do vai acabar com o emprego, esquece isso aí. Vamos na questão construtiva e positiva. O quanto isso já se incorporou, apesar de ser recente, né? Já se incorporou e tem contribuído para uma moldagem científica melhor, mais consistente. Tem sim. As máquinas mais novas hoje, elas já estão saindo com uma inteligência artificial de vários níveis, né? Onde a gente tem conversado aí que há alguns anos a gente não vai mais precisar de operador. A máquina ela vai produzir a peça, ela vai cair ali, vai ter uma balancinha, ela vai pesar, vai falar assim, olha, tá saindo esse problema, vai ter de repente uma inspeção visual ali. Ela vai ajustar também no setup? E ela se ajusta, ela se autoajusta. Hoje já tem máquina que faz isso. Porque o setup sempre foi a parte mais... Hoje a máquina já tem máquina hoje que faz isso. Ainda tem algumas coisas que a gente precisa refinar. Né? Então, por exemplo, para a gente aplicar a moldagem científica para valer, em algumas situações você tem que desligar essa IA da máquina aí, porque senão ela começa a fazer besteira também. Ela fica usando a tabela. Mas em algum grau já se pode utilizar sim. Por quê? Eu vou ela assim. Corrige problemas, vamos dizer assim.
a minha, vamos dizer assim, vivência, né, na indústria mostrou assim, aonde existia moldagem científica, aonde era velha mula manca. Né? Basta ir no centro de injeção. Quantas máquinas tem? 20 máquinas. Quantos líderes ou quantos operadores de injetora? 2. Para 20 máquinas? Exato. 2. Não, tem 5, tem 10. Opa, por que tem 10? Aí você vai na bancadinha, vê um estilete ali, né? Uma serra afiada com um cabinho de madeira, você fala, opa, aqui você não está tendo processos controlados, você não está usando, né, a ciência a favor da operação e da produção. Eu digo, mesmo com a moldagem científica, eliminar 100% disso daí, eu ainda acho que está no futuro um pouco distante, mas porque aí entram outras tecnologias também que o pessoal tem que estar querendo investir. Tá? Por exemplo, tecnologia de ferramental. Né? Então, hoje, eu ainda visito muitas empresas e você vê que tem... Mas eu acho que o desenvolvimento da máquina, do ser humano na operação da máquina e o ferramental são indissociáveis. Certeza. Você não consegue avançar na injeção se você não avançar no ferramental. Não. Por isso que eu digo, se você tem uma máquina que não atende os requisitos mínimos de calibração, ali você nem entra no processo científico porque não resolve. Se você tem um molde que não atende os requisitos mínimos para aplicar os conceitos da moldagem científica, não adianta você querer aplicar o conceito. Como é que faz para eu ter certeza que eu mandei desenhar meu molde e a gente vai ter as melhores práticas lá? Esse é o ponto que a gente mais pega. A gente quer, o nosso objetivo como instrutores da moldagem científica é treinar desde o projetista da peça até o operador final, porque toda a cadeia sabe o que está fazendo. Porque se o cara fizer besteira no projeto da peça, projeto do molde, na construção do molde, no processo, em algum ponto dessa cadeia, se tiver algum elo que não encaixou direito, lá na frente vai ser sempre uma adaptação, não vai ser a moldagem científica 100%. Então, o nosso grande sonho é o quê? Que, a partir de uma, vou fazer essa peça aqui, a cadeia inteira esteja sabendo os conceitos de injeção científica, para poder aplicar do projeto até o fim da vida da peça. São cursos diferentes, são conhecimentos ligeiramente diferentes. Não, é o mesmo conhecimento, porque dentro desse curso a gente aborda quais que são os requisitos de máquina para que a injeção científica funcione, quais que são os requisitos de molde para que a injeção científica funcione, quais são os conhecimentos que você precisa ter a respeito do material para que tudo isso funcione. E aí depois a gente junta tudo. Então é um curso bem completo. É um curso bem completo que aborda todos esses temas aí. Então, qualquer profissional pode fazer, em qualquer elo da cadeia, ele vai se beneficiar. E a gente ganha dinheiro com isso? A gente quem? O cara que adota. Ele vai ter menos desperdício. Com certeza. Quanto que ele ganha, mais ou menos? Porque o pessoal quer saber, bom, quero adotar alguma coisa e começar a ganhar dinheiro. A gente, uma formação. Vou dar 2 exemplos. A gente já teve casos de clientes que conseguiram, aplicando a metodologia, ter redução de tempo de ciclo em 30%. Então 30% no tempo de ciclo. Tempo de ciclo menos 30%. Então aí você é só fazer a conta do seu custo de hora à máquina, você ganhou. Só aí. Fora ele ganhou umas 3 horas, sei lá, 2 horas e meia. Exatamente. Sem falar na redução de desperdício. Também, clientes que saíram aí de 10% de perda numa corrida de produção para menos de 2%. 10 para 2. Para 2. Diminuindo 5 vezes aí a perda de peça por problema de qualidade, uma peça que falhou, uma peça que não atendeu os requisitos mecânicos, que seja, só pelo fato de aplicar a metodologia científica. E isso falando de 2 pontos aqui que a gente podia passar o resto do dia inteiro falando, trazendo exemplos. Quer dizer, é uma redução de custo inteligente. Na hora, é imediato. A partir do momento que você aplica a metodologia, sem falar de parada de máquina, porque agora a sua manutenção vai estar em dia, você vai calibrar a máquina, você já não vai ter mais problema de paradas, Na hora que calibra, vai pegar algum problema, já Exatamente. Então, aí começa uma cadeia o ciclo virtuoso que você fala que não para mais. Aí os ganhos começam a vir de todo lado. Eu fico com uma dúvida. Partindo por uma discussão sobre as resinas. Elas provavelmente vão ser substituídas, né? O derivado do petróleo para outras fontes de resina. Ou seja, o plástico vai ter que se transformar, já está se transformando, mas vai se transformar em relação às fontes.
a injeção científica, ela vai acompanhar essa mudança e essa transição? Totalmente. Vamos dizer assim, de fonte de energia, ou seja, econômica, tendo fundo econômico, né? Eu já ouvi isso, falar assim, nossa, vai ser uma decisão do mundo para ser mais ecológico. Não, é que o petróleo vai acabar. Então, se não tem novas fontes de petróleo, você tem que descobrir outras fontes de matéria-prima. Lógico. Então, é uma decisão econômica, tem um impacto ambiental. Então, essa mudança, a injeção científica também se preparou, está acompanhando, vai ser muito, vamos dizer assim, é muito distante diferente. As adaptações que têm que ser feitas? Vamos lá. Primeiro, eu acho que esse futuro ainda está um pouquinho distante. Ser assim, eu não vou mexer com isso, eu não acredito que vai mudar. Não. Mas olha só, a gente poderia também discutir aqui, faz 50 anos que eu ouço que o petróleo vai acabar nos próximos 50 anos. Então, assim, mas uma hora vai. Tá? E por isso a indústria já começou a se mexer. Hoje a gente já tem resinas no mercado que não dependem mais do petróleo. A gente tem, por exemplo, nylons de alta performance, que são materiais de super engenharia, que não precisam de uma gota de petróleo para serem fabricados. Vem 100% de óleo de mamona, por exemplo. Tá? Entre outras alternativas. Tá? E o processo desse material é exatamente igual ao plástico. Porque se você tem a cadeia de amida, aí você faz a poliamida, e acabou. A poliamida igual, então, e igual. Os conceitos se aplicam exatamente da mesma forma. O problema são os preços, né? Aí é outra história. Por enquanto, pelo menos, a questão... E aí, a gente poderia entrar por esse caminho também, falando de sustentabilidade. O preço, num primeiro momento, ele pode ser um pouco mais elevado, por uma questão até de escala, do que está sendo usado, mas tem um conceito que eu falo que é o custo da sustentabilidade. Ou seja, você está realmente preocupado com sustentabilidade? Né? Se é realmente um valor para você, bom, talvez você tope pagar um pouquinho mais caro na resina, ou às vezes abrir mão de algum aspecto do seu produto para ter sustentabilidade. Se você não está aberto a nenhuma dessas daí, então sustentabilidade não é um valor, de fato, para você. Né? Então, aí tem, mas é uma discussão longa que a gente pode ter. É importante, que aí a gente já pode encaminhar, Jéssica, para a questão ambiental, né? Porque o plástico é sempre... o vilão. É um pouco visto como devidamente, às vezes, indevidamente, muitas vezes, é o vilão. Sim. Tá? Então, você é um cara de plástico. Então, você vive isso o tempo todo. Como é que é a sua visão hoje do plástico? Né? Você não pode ser inocente a ponto de dizer não é uma contaminação, mas ao mesmo tempo também não podemos ser tolos e saber que o mundo pode viver sem plástico, não, porque ele precisa do plástico. Exatamente. Como é que você vê isso, Cusel? Explica um pouco para a gente. Eu tenho... Porque o mercado de reciclado, pode ser que tenha pessoas do mundo do reciclado tá conectado com a gente. E aí? Né? O que vem pelo futuro? Como você vê a questão ambiental do plástico? Sim. Eu tenho não vou dizer que é um slogan, mas eu tenho um pensamento que eu trago em quase todos os vídeos do meu canal, que é o seguinte: não existe material bom ou material ruim, em essência. Vai falar, o plástico é ruim, o X material é ruim, o bom mesmo é Y. Né? Não acredito que exista material bom ou ruim em essência. O que existe é um material adequado para uma determinada situação. Tá? Dito isso, como é que você avalia, e aí falando de sustentabilidade, se um determinado material, seja ele plástico, metal, papel, o que seja, é um material mais adequado para uma determinada aplicação? Só existe uma forma, que é uma metodologia científica. É você fazer uma análise de ciclo de vida daquele produto. Tá? E, infelizmente, essa ainda é é científico. Está longe do cidadão comum. Você sabe bem, você também é cientista, né? Quando a gente fala com o cidadão médio, é difícil de compreender isso daí. E por esse motivo, o que mais se dissemina, que é fácil de entender, olha o plástico boiando ali. Olha a tartaruguinha aqui enforcada com um negócio de plástico, que depois a gente até pode falar sobre isso também. Tá? Então, infelizmente, se destaca este outro lado ruim. Muito mais fácil destacar. É mais fácil, porque às vezes... subjetivo, mais intuitivo. E por aí vai. Só que aí a gente acaba incorrendo em alguns riscos, de inclusive estar promovendo materiais que, no fundo, são piores para o meio ambiente.
Porque, Por exemplo. se a gente pegar... Eu fiz 2 vídeos no meu canal esses dias, inclusive. Então tá legal, fala aí. Um que trocar o 6 por meia dúzia não é meia dúzia, é bem pior. É bem pior. Por Tá exemplo, um estudo de uma... Eu não vou lembrar agora qual é a universidade, mas é uma universidade italiana. Tá? Fizeram um estudo de análise de ciclo de vida de garrafinhas plásticas, ou de garrafinhas para água, em geral. O que eles compararam? Compararam uma garrafinha plástica dessa descartável que a gente compra no mercado e uma garrafa de metal reutilizável. Tá? Uma análise de ciclo de vida ela leva em conta todos os fatores envolvidos e toda a vida da peça. Né? Chegaram a algumas conclusões interessantes. A primeira conclusão é a seguinte: se você comparar uma com uma, tá? E agora eu estou fazendo só um apanhado do artigo. Se você comparar uma com uma, a de plástico ela ganha disparado. Ela é muito menos impactante para o meio ambiente do que a de metal. Porque ela usa 1/20 da quantidade de material, de energia, de tudo, né? E, enfim, ela pode ser reciclada depois. Né? Então, a hora que você pesa tudo isso daí, mas assim, é disparado. Muita diferença. Tá? Não vou me lembrar o número agora, mas é muita diferença. Só que tem um detalhe. Essa garrafinha, ela dura uma tomada de água. Você joga ela fora. A garrafinha de metal dura... E eles assumiram uma premissa de 1 ano. Né? Vai cair, vai quebrar, vai estragar e tal. Vai durar 1 ano. Tá? A hora que você olha esse horizonte, a garrafinha de metal ganhou de muito. Quando você olha material apenas. Tá? Só que aí veio a grande sacada do artigo. Porque muito do que você ouve por aí não, a garrafinha de metal reutilizável do que seja, é mais interessante do que a garrafinha descartável, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Mas a grande sacada do artigo veio aqui, ó. Para você reutilizar durante 1 ano essa garrafinha de metal, você precisa fazer o quê? Lavar todo dia. Ou toda vez que você usa, pelo menos. O quanto de água você gasta nesse 1 ano? Sabão, se você usar água quente, aí não tem comparação. Todas as garrafinhas descartáveis que você usaria ao longo desse ano têm um impacto ambiental menor do que uma garrafinha reutilizável usada durante 1 ano lavando por conta do consumo de água. Entendi. Só que é uma coisa que é difícil de você entender. Bom é que você isso. está mostrando para o nosso público, né, maneiras diferentes de enxergar um problema. Né? Quer Você dizer, tem que olhar o contexto. nós não temos solução, nós nunca temos solução aqui, mas pelo menos o nosso podcast tem a pretensão de levar a reflexão ao nosso público. E, para usar o bordão de vocês, anota aí, qual que é a dica então, né? A dica é a seguinte, você tem que conhecer, e isso é muito difícil para a população, por isso que a minha conclusão foi a seguinte: nós, como sociedade, o que a gente pode fazer é começar a olhar dessa forma e cobrar, seja a autoridade, seja a indústria, a nos fornecer esses dados, porque isso não quer dizer que a garrafinha de metal seja ruim. De novo, não existe material bom ou material ruim. Ela vai ser boa para algumas situações. Por exemplo, aquela pessoa que usa a garrafinha, mas não usa todo santo dia, ou não lava todo santo dia. Você entendeu? Então, de repente, tem algum perfil de consumo que aquela garrafinha é sim a mais interessante. Tem o perfil de consumo que uma garrafinha de plástico descartável vai ser a mais interessante. Sim. Vai depender do quanto você consome, como é que é quando você joga fora. Você é o cara que abre a janela do seu carro e joga ela... Porque, venhamos e convenhamos, se você é o cara que abre a janela do seu carro e joga ela pela janela, você vai jogar de plástico, vai jogar de metal, vai jogar do que seja, porque isso é comportamental, é educação, não tem a ver com material. As premissas de comparação tem que ser sempre as mesmas. Tem que ser sempre as mesmas. Tem que ser as mesmas para comparar. Exatamente. O que você traz, assim, a questão do plástico é a mesma coisa do uso do veículo. Eu posso usar o veículo para transporte de passageiros, né, e pensar ecologicamente, ou não, eu posso usar para correr, para usar desregulado e só ando comigo, eu não levo ninguém na carona. Ou seja, eu tenho o uso do mesmo carro de formas diferentes. Um tem uma função social e ambiental adequada, o outro é uma desgraça puro e só causa impacto negativo. E o plástico é a mesma coisa. Então, esse é um estudo acadêmico, publicado, e está lá, está disponível. De novo, o que nós, como sociedade, podemos fazer? Cobrar da autoridade, seja de autoridade, seja da indústria,
me passa os dados de análise de ciclo de vida, para eu saber se com o meu perfil, é complicado, eu sei, mas pelo menos é um primeiro passo. O meu perfil de consumo, qual que é o mais interessante? Para você tomar uma decisão que seja realmente acertada, porque do caso contrário, a gente pode estar usando uma solução que, no fundo, é pior para o meio ambiente do que aquela que a gente estava substituindo. Quando a gente fala disso, do plástico, melhor aproveitamento do plástico e tudo mais, a gente já pode concluir que uma transformação aditiva, a impressão do plástico versus a injeção plástica, já se definiu o uso de cada tecnologia ou ainda está em transformação do tipo, ainda tem que se estudar mais ou avaliar melhor quais são os produtos que vão utilizar um processo e quais vão utilizar outro processo? Está evoluindo bastante ainda, mas já se tem um conhecimento bastante sólido de para onde funciona um e para onde funciona outro. Tá? Então, por exemplo, peças customizadas, baixa tiragem de produção, materiais que sejam menos nobres, menos exigência, ou produtos que tenham menos exigências de performance, as tecnologias de moldagem aditiva ou de manufatura aditiva são bem interessantes. Então, uma impressão, seja ela o FDM, né, o de filamento, ou a de o pessoal popularmente chama de resina, né? Que no fim da conta é tudo resina, mas é aquela resina líquida, né? Que é curada por UV, são bem interessantes. Quando a gente está falando de peças de alta performance, onde você precisa realmente do máximo de propriedades, em geral propriedades mecânicas, né? Mas máximo de propriedades, de desempenho da peça, onde você precisa de materiais muito especiais, né? Com aditivos especiais, fibras de vidro, por exemplo, embora já se possa fazer impressão com materiais modificados também, mas quando a gente começa a ir para essa seara, e principalmente moldagem em grandes volumes, aí até por conta de custo, a moldagem por injeção ainda é a grande campeã, e eu acho que mesmo num longo prazo vai se manter essa diferença. Eu vejo como complemento, mas eu não vejo a moldagem aditiva substituindo 100% da injeção, por exemplo. Você coloca é importante, né? Ela pode até se evoluir, a aditiva, em questões... Pode tomar uma parcela maior, vamos dizer assim, de algumas aplicações, mas substituir 100% eu acho difícil. Eu não gosto de dizer que é impossível, porque amanhã ou depois aparece um maluco aí que me desmente facilmente, mas que é muito difícil, ou que pelo menos está muito no futuro ainda, está muito no futuro. Eu acho legal que você falou de plástico de desempenho. Nem vou falar de máximo desempenho, mas peça que tem desempenho. Sim. Como é que a gente caminha em plásticos de desempenho quanto à reciclagem? Ok. É complexo, porque você não pode, por exemplo, eu estou injetando um para-choque, fiz uma bobagem, perdi a peça, se eu moer essa peça e colocar de volta, vou ter o para-choque de novo? Não, você não vai ter o para-choque de novo com aquelas características mecânicas necessárias para um para-choque que tem que parar um choque. Né? Você vai ter perdas. Fala um pouco para a gente sobre reciclagem versus essa perda de propriedades, porque é muito comum você ver abusos. O cara coloca muito mais reciclado do que o desejável, porque o cara fala assim, bom, é plástico igual, vou usar, às vezes nem por má fé, vai usar. Desconhecimento. Como é que é desconhecimento? O que é que acontece? Como é o caminho? Será que tem algum caminho onde o mundo vai usar mais o reciclado sem perder as propriedades? Tem como aditivar? Conta um pouco para a gente sobre esses plásticos de razoável desempenho. Né? Não, lógico. E é engraçado que agora de manhã estava tendo uma reunião onde surgiu essa mesma pergunta, né? E eu trabalhei durante muitos anos com plásticos de engenharia, tá? E voltando um pouquinho só para responder a sua pergunta mais objetivamente, né? Posso usar o mesmo para-choque, né? Vai depender da bobagem que você fez. Falou, fiz uma bobagem e perdi o para-choque. Vai depender da bobagem que você fez. Dependendo da bobagem, dá. Dependendo da bobagem, não dá, tá? Porque, de novo, e agora voltando no ponto que eu estava, trabalhei durante muitos anos com plásticos de engenharia e era sempre uma questão, porque o plástico de engenharia é um material caro, né? Então, ninguém quer perder. Ninguém quer perder.
Então sempre teve uma demanda para entender como é que é o reuso desse material, né? E a gente sempre falava, e a gente tinha muitos estudos interessantes na época que mostravam que muito mais do que a quantidade, porque a pergunta era sempre assim, quanto de material reciclado eu posso utilizar? Né? Posso utilizar 10, 5 ou 90%? Quero né? me livrar do inventário. Exatamente. 8%. Muito mais importante do que a porcentagem que você vai usar é a qualidade desse material moído. A gente tinha um estudo, por exemplo, com nylon, tá? Nylon 66, com 30% de fibra de vidro, que é um dos materiais, se for parar para pensar assim, abre o capô do carro lá, 90% é o que está lá. Tá? E os estudos mostravam o seguinte, se você pegar esse material, reciclar e usar 100% dele até 5 vezes, ou seja, pega, faz uma peça, moe, injeta de novo, 5 vezes. Você vai ter uma perda de propriedades que está girando aí em torno de uns 12%. 12%, com material 100% reciclado, material de engenharia. Tá? 12% de perda de propriedades ainda está aceitável para muitas aplicações onde ele é usado. Se você colocou um over, se você colocou Não uma é? proteção aí de 20%... Você tá bem adequado ainda. Mas raramente se usa o 100%. E aí o que a gente fez? Um outro estudo, diluindo esse material sempre numa proporção de 25%. Então, eu fazia que a gente chamava de primeiro processo. Nunca, então. E a gente ia pegando esse material... Um quarto de material virgem. Não, o contrário, na verdade. Um quarto de material reciclado e 75% de material virgem. Né? A perda de propriedade nesses casos não era mensurável, praticamente. Você mantinha as propriedades acima dos 95%, aquela mais crítica, que é a propriedade de impacto. Né? Então, assim, é estatístico. Né? Caía no mundo da incerteza ali, do erro de medição. Eu acho que o que entra de novo é você ter uma visão científica da coisa. Aí é que tá. Eu estou fazendo reciclagem por... Aí é que tá. E é isso que a gente falava. Estou fazendo uma análise científica isso, perfeito. do que eu quero fazer ali. Não Tem é só o peso quatro da peça, pontos, mas... 4 pontos que a gente precisa olhar quando a gente fala de novo, mais importante do que a quantidade é a qualidade. Então são 4 pontos que a gente precisa olhar. Primeiro, por que esse material está sendo reciclado? Ele foi uma peça que saiu incompleta ou foi uma peça que queimou na máquina, ficou 3 horas cozinhando lá dentro? Aí a história é outra. Aí já não é um material que é passível de reciclagem, é lixo. Né? É um material que é um resíduo industrial ou é um resíduo pós-consumo que passou por todas as agruras da vida e pode ter tido contato com qualquer agente degradante e por aí vai. Tá? Então, tudo vai desse primeiro ponto. Segundo ponto é como é que foi feito o processo de recuperação em geral desse material. Né? A moagem desse material foi feita num equipamento que prevenia contaminação cruzada, estava com a manutenção em dia, né? Geração de pó. O material você vai ter que moer. Você vai gerar pó, o pó é um problema, porque o pó absorve água muito mais rápido, queima muito mais fácil no processo, então acaba gerando alguns problemas de performance na peça. E, finalmente, o manuseio desse material. Então, por exemplo, a gente estava falando de nylon, o nylon é um material que você precisa secar antes do processo. Mas uma coisa é secar material virgem, que está dentro de uma embalagem seladinha, bonitinha, à prova de umidade, você abre, joga no secador, em 2, 3 horinhas está pronto. E uma peça que ficou exposta aí, sei lá eu quanto tempo, ao ar, absorvendo a umidade do meio ambiente, ela vai ter que ser seca da mesma forma, e ela pode ser seca, mas as condições de secagem vão ser diferentes. Então, se você atender esses 4 critérios, aí você tem cientificamente uma peça que funciona da mesma forma, ou muito parecido. Então, quer dizer, temos que ter um plano sério, científico, para reciclar cada commodity que eu tiver, cada peça que eu tiver, tem que discutir. É a mesma coisa hoje. Você tem hoje já a possibilidade, se você for aqui comprar uma garrafa de refrigerante, tem algumas marcas que você vai ver lá, essa garrafa foi uma garrafa antes. Hoje você já tem uma tecnologia de reciclagem 100%, que garante que você consegue pegar uma garrafa e fazer outra garrafa com o mesmo nível de propriedades. Só que tem um método nisso daí. Não é essa garrafa que acabou a gasolina do seu carro, você usou para buscar 2 litros no posto de gasolina. Esse daí não dá. Ou pelo menos não dá no método tradicional. Você tem que ter um processo muito mais tecnológico para poder reutilizar isso daí. Você entendeu?
Mas tecnologia tem hoje. Existem aditivos, existem métodos, existem processos, existem materiais que são mais amigáveis ou não, mas é totalmente possível. Eu acho que para a gente caminhar nessa linha do reciclado e também caminhar para o fechamento da nossa conversa aqui hoje, como é que você vê o microplástico? Tá. Hoje tem uma enorme discussão sobre isso, que realmente é um fato, você encontra o microplástico. A degradação do plástico é muito controversa, porque um plástico microfragmentado é diferente da degradação da molécula do plástico. Então, como é que vocês, da área de plástico, especialistas, veem isso e como que protege os mares, como protege a sociedade dessa contaminação de algo que você nem sequer consegue enxergar? Esse é um assunto bem árido, tá? Dentro da nossa comunidade, a gente reconhece isso como sendo algo a ser discutido, tá? Mas já tem muitos estudos e muitos profissionais reconhecidos aí mundialmente, inclusive, que contestam bastante essa questão do microplástico ser algo, não que não seja um problema, mas que seja algo tão grande quanto se coloca, tá? Por questão, primeiro, de quantidade e segunda questão é realmente o quão nocivo é, tá? Tem muitos estudos hoje que mostram, se você entrar no FDA hoje, a classificação de microplásticos ela é inconclusiva, ou seja, não se tem elementos suficientes para comprovar que o microplástico no corpo humano seja nocivo. Ele, para todos os efeitos, com os dados que nós temos hoje, ele é algo inerte. Ou seja, ele entra, ele sai, e se algo fica, ele não está causando alguma coisa. É uma conclusão para isso. Não é uma afirmação. Não é uma afirmação. Não há dados para isso. Até o momento. Por outro lado, existem alguns estudos que mostram que para microbiologia pode sim existir algum tipo de interferência, não do plástico em si, mas de alguns tipos de aditivos que estejam contidos nesses microplásticos e que migrem para o solo, para a água, para o sistema onde ele está depositado e interferir em algum grau com a vida microbiológica que está ali. Quando eu comecei a estudar meio ambiente, a primeira coisa que eu ouvi de um professor, né, ensinando ali os primórdios, falou: não existe impacto negativo nem impacto positivo, só existe impacto. Impacto, exato. Você acordou de manhã, pôs o pé no chão, você está mudando, você está mudando o meio, exato. Você estudou, você impactou. Você tomou água, você impactou. Você tomou banho, você impactou. É positivo ou negativo? Depende para quem você está. Então, impacto social, impacto ambiental. Depende. Então, não classifique. Este impacto é positivo, impacto é negativo. Para de fazer essa classificação. E uma das coisas que o pessoal, esses grandes especialistas, né, falam, e eu tendo a concordar em parte com eles, é que a gente fala de micropartículas de plástico, mas todo o material gera micropartículas. No uso, no consumo. Papel, alumínio, madeira. E são tão ou mais perigosas do que o próprio plástico. Se você inala uma micropartícula ou micropartículas minerais que estão na rua aqui, com um carro passa e levanta, você corre o risco de desenvolver uma doença pulmonar também, né? Muitas vezes, muito mais rápido do que o microplástico te causa. Então, assim, são conclusões ainda ou são estudos ainda em avanço, não conclusivos, mas de fato é algo que a gente vê como algo a ser tratado. E aí, como é que a gente pode começar a endereçar isso daí? Grande parte do problema de microplásticos vem de plásticos que estão na natureza. Não é do manuseio, gera, mas gera pouco, você entendeu? É da degradação de plástico que vai parar na natureza. Como é que a gente resolve isso daí? Como a gente pode resolver todos os outros problemas relacionados com sustentabilidade? Educação e informação. Se não jogar a garrafa pela janela do carro, ajuda? É isso que vai ajudar, é isso que vai fazer. Você está sendo revolucionário, né? Não é verdade? É querer algo muito rebelde, né? É querer algo muito além das nossas capacidades, não é verdade? Mas é isso daí, porque o que a gente fala, os grandes atributos do material plástico são também os seus grandes problemas. Ele é leve, durável e flutua. Você joga ele aqui, vai pegar um vento, ele é leve, vai carregar ele para o primeiro rio que aparecer aqui, ele vai boiar nesse rio e vai ser levado para o oceano.
Mas o primeiro elo da cadeia foi o quê? Você jogou ele aqui. Assim como você jogou a latinha de alumínio. Só que ela é pesada, ela não vai ser carregada pelo vento. Se for, ela vai cair no rio e vai afundar. E lá fica. Como custa caro, o pessoal pega para reciclar muito mais rápido do que o plástico. Esse é um dos problemas do Esse é outro problema. plástico. O maior Queria problema... que você falasse um pouco sobre isso, porque você nunca vai ver uma latinha de alumínio Esse sobrando. é outro ponto. Mas Agora, exatamente pelo mesmo garrafa ponto. de PET, você vê os quilos. Então, Mas é exatamente pelo mesmo ponto. A maldição do benefício ser a sua própria sina, né? Isso é muito legal você falar. O plástico é leve. Então, você tem... A cadeia principal, o pior elo da cadeia de reciclagem é a logística. É fazer o material que chegou no fim da vida chegar até o reciclador. Hoje, infelizmente, uma grande, eu não vou saber dizer o número, mas a grande maioria, talvez 90% mais responsável por essa cadeia é catador. Sim. É o cara que está com a carrocinha ali. Ele vai ganhar por peso. O que ele Vai prefere? levar alumínio. Encher de alumínio ou encher de garrafa Tanto que a PET? reciclagem de alumínio no Brasil é muito boa. Você quer ver outro exemplo terrível? Que é o isopor, que é um negócio condenado assim a todo o vento, que não é reciclável, que isso aqui. Termofixo. Não, muito pelo contrário. O isopor é 100% reciclável. Se você tiver rodapé de plástico na sua Mas casa, você tem que moer, tem que... é o mesmo processo de reciclagem. Ele é um plástico como outro qualquer, ele é poliestireno. Poliestireno. Só que ele é cheio de ar. Qual que é o problema dele? É extremamente leve. Você enche essa sala aqui de isopor, pesa 2 kg. É cheio de ar. É 98% ar. Então, assim, a hora que a cadeia vai escolher reciclar um ou reciclar outro, ele vai para o mais pesado, é óbvio. Você entendeu? Então, aí você começa a ver como é complicado também para resolver esse problema. Mas, se a gente começar a fazer a coisa certa, que é, ao invés de jogar no meio ambiente, diminuir o consumo. Agora saiu, também fiz o vídeo também, canudinho plástico, né? A lei lá nos Estados Unidos. O Trump gosta do... Então, agora, é a mesma história. Existem milhares de estudos de análise de ciclo de vida que mostram que é a solução mais sustentável. Quando você compara 1 a 1, comparado com o de papel, por exemplo. Né? Qual que é o problema? O problema é que se usa muitas vezes mais do que é necessário. Custa, você vai hoje sair à noite para tomar um happy hour ali com seus amigos, ao invés de usar aquele canudo de plástico e jogar ele fora e pegar outro, usa o mesmo a noite inteira. Não tem problema. Né? Você já está reduzindo aí muito a quantidade. Se é que você realmente precisa desse canudo. Você entendeu? Mas, ao chegar ao fim da vida desse canudo, joga no tamborzinho do reciclado, joga no tamborzinho vermelho, porque aí ele tem a chance, pelo menos, de voltar. Caso contrário, aí sim ele vai parar no meio ambiente. E aí sim a gente vai ter toda sorte de problemas. Você entendeu? Mas esse é o impacto muito grande que acontece depois e é prevenível. O impacto que acontece antes e que não é prevenível, que é para ter o produto, que aconteceu até você ter o produto na sua frente, seja ele de plástico, de papel, de metal, do que seja, já aconteceu, não tem como você evitar. A única forma de evitar é diminuir o consumo. Exato. Você entendeu? Então dá uma recomendação para o pessoal que está conectado. Eu acho que principalmente em relação à reciclagem, porque você já deu outras sugestões, recomendações, mas fala um pouquinho da questão de reciclagem, que é um tema tão palpitante, todo mundo realmente quer falar, sabe da importância, mas às vezes não sabe a verdadeira abordagem, né? Qual que é a sua recomendação? Então, eu vou dar 3, tá? Então anota três recomendações. A primeira dela é buscar informação, tá? Sem informação, você corre o risco de tomar a decisão com base no que se propaga, que é mais fácil, e não necessariamente do que é mais viável, mais sustentável. Então busque informação em fontes confiáveis, e de preferência em fontes diferentes, porque você vai poder, inclusive, conflitar essas informações, comparar e seguir aquela que você julga mais interessante. Segundo ponto é ser ativista no sentido de cobrar informação também. Né? Se você vai buscar informação e ela não está disponível, você tem que cobrar essa informação. Cadê a análise de ciclo de vida dessa embalagem aqui? Para eu saber se é melhor de plástico ou de vidro. Né? Se você quer realmente mudar, exija essa informação. E terceiro, faz a coisa certa. Né? Independente, não joga independente do material que seja. Né? Reduz o que você não precisar consumir. Se você não precisa usar um canudo, não usa o canudo. Fácil, né? Se você não precisa daquela garrafinha, não usa aquela garrafinha. Você entendeu? Usa quando for necessário. E uma vez que você usou, joga no lugar certo. Joga no tambor da reciclagem
né? Se não tem reciclagem na sua cidade, é o quarto, né? Exija que tenha uma coleta né? seletiva, né? Tá bom. Promova isso daí. Caso contrário, a gente só vai ficar gritando bravatas e não vai resolver o problema. Tá legal. Acho que chegamos no ponto bom, né? Chegamos ao fim, passou voando. Exatamente. Obrigado. Exploramos muito. Agradeço Obrigado, a vocês Ricardo. novamente Obrigado pelo pela tempo, pela obrigado oportunidade. por estar aqui com a gente. sempre E é isso disponível. aí. A gente recomenda a vocês. Sigam o canal do Ricardo. Tá lá, Ricardo Puziol, com 2 Es. Sigam se inscrevam no nosso canal. Sigam o Mauro, eu, Géser, nas redes sociais, no Instagram ou principalmente no LinkedIn, onde a gente sempre está lá escrevendo sobre assuntos, provocando essa reflexão. É isso que a gente quer, que vocês reflitam, que vocês utilizem toda essa informação que a gente debateu aqui e construam a sua consciência do tema. Beleza? Um abraço, até o próximo episódio, hein? Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Inovação, tecnologia, soluções sustentáveis e mais de 1000 marcas expositoras com 21 países presentes. Você encontra na Plástico Brasil 2025, de 24 a 28 de março no São Paulo Expo. Faça seu credenciamento e participe do principal encontro do setor de transformação do plástico no Brasil.